Fala galera, sejam bem-vindos a mais um RMcast. É o primeiro podcast de engenharia e assuntos, né? Hoje não é tanto engenharia o assunto, né? Gravado numa mesa de sinuca. Eu sou Cidade de Vinhedo. Na cidade de Vinhedo. Eu acho que no Brasil, né? No Brasil, no mundo. Até o momento que a gente não encontrou ninguém parecido assim. No então... mundo, exatamente. Nunca vimos. Eu sou Fernando Guimarães, sócio da RM+, uma das maiores empresas de cálculo estrutural no Brasil, e estou aqui com a minha parceira Isa Justus. Isso aí, gente. Eu sou a Isa Justus, eu sou coordenadora de marketing aqui da RM e host do podcast com você. Isso aí. E hoje a gente vai falar sobre... Vamos falar sobre a Construir, de parceira nossa, impactando vidas, construindo moradias. É isso. Vamos lá, e a gente tem hoje aqui com a gente nesse podcast a Flávia, que tem 30 anos, é formada em Ciências Contábeis, atualmente ela é CEO da Construid, iniciou no projeto como voluntária em 2017 e em 2019 se tornou colaboradora junto com o primeiro time. E em 2022 foi nomeada CEO da ONG. Bem-vinda, Flávia. Obrigada. A gente tem também a Polly, que tem 28 anos, formada em Arquitetura e Urbanismo e é gerente de projetos da Construid. Ela começou em 2021 como voluntária. Bem-vinda, Polly. Obrigada. E também a Lari. Chegou. Começou. Larie, por favor. 24 anos, atua com fotografia e design, é head de comunicação da Construid e iniciou como voluntária em 2022. Se tornou colaboradora depois de 2 meses, rapidão. Abrindo a área de comunicação da Construid. Exactly. Seja bem-vinda, Lari. Tô bilíngue, gente. Quem for acessar as redes sociais da Construid vai encontrar bastante a Lari, né? Muito. O tempo todo. Bom, bora começar então? Bora. Para começar, eu queria que vocês primeiro explicassem o que é a Construid, né? O que vocês fazem? Depois contar a história, como surgiu. Mas o que a Construid faz hoje? Boa. Primeiro, obrigada pelo espaço. Nossa, legal saber que é a primeira vez que vocês estão gravando na mesa de sinuca aí com a gente. Pioneiras, né? Privilégio. Marcando já o começo, já marcando, né, um novo tempo. E a Construid é uma ONG que nasceu com o propósito de impactar vidas através da construção de moradias. Nasceu em 2017 através do Bruno, que já atuava com arquitetura, né, alto padrão lá em São Paulo, mais especificamente na região de Alphaville. E ele sempre, né, desde muito novo, envolvido com causas sociais e também missionárias, né, pelo fato de ser cristão. Em 2017 ele fez uma viagem para o extremo sertão do Piauí, em que ele foi realmente assim do alto padrão pro zero, assim, em que ele se deparou com a realidade de uma família, que eles eram 10 pessoas, um casal e 8 filhos, e que eles moravam na mesma casa, dividiam o mesmo colchão, então crianças pequenas, né, não tinham muito cuidado com higiene, né, toda a questão de mau cheiro, não tinha um banheiro dentro da casa, a cozinha, né, o fogão era um buraco no chão em que eles cozinhavam, então a casa ela era toda carbonizada por dentro, porque a comida era feita à base de uma fogueirinha dentro de casa, e a única coisa que eles tinham na despensa era meio pacote de açúcar, né, e aí naquele dia era o último dia de 12 dias em viagem, em que eles foram lá, conheceram essa família e levaram provavelmente a cesta básica que eles recebiam, sei lá, há semanas, não tinham nada para comer, e talvez seria a única cesta básica para as próximas semanas também. E naquele momento ele se sentiu muito tocado, porque ele atendendo alto padrão, tudo do bom e do melhor, né, sempre muito recurso, né, e ele foi para um lugar em que as pessoas simplesmente não tinham o que comer e nem onde morar. Porque aquilo não dá para ser chamado de moradia, né? E aí ele se sentiu extremamente tocado e chamado para fazer algo. Ele voltou para São Paulo, divulgou essa história no Instagram dele. Na época ele tinha poucos seguidores, né? Hoje ele tem mais... Ele trabalhava com construção? Isso, ele já era arquiteto. Arquiteto. Ele já era arquiteto. Construía casas de alto padrão. Isso, exatamente. E aí foi quando ele decidiu fazer algo. Porque o que aconteceu? Ele viveu aquela realidade no Piauí. Ele chegou em casa, tinha tudo do bom e do melhor, ar-condicionado, voltando a atender clientes também de alto padrão, fornecedores alto padrão, né? E ele falou, eu não posso fingir que eu não vivi aquilo, não posso esquecer. E aí depois de uns 15 dias ele contou a história dessa família através do Instagram dele e falou, se existe alguém que acredita em mim, vem comigo nessa porque eu quero transformar a vida dessa família. Né? Porque ele não sabia muito bem o que fazer, Mas ele postou no outro dia, literalmente no dia seguinte, ele acordou com quase R$6 mil na conta dele. Legal. Que o post Legal. foi sendo compartilhado e as pessoas
colaborando. Tinha transferência de centavos, assim, R$1, R$2. De pouco em pouco vai... Exatamente. E aí foi quando ele levou um choque do tipo, nossa, tem alguém que acredita nisso comigo. E aí ele, né, começou a ir atrás de algumas pessoas, orientações, e aí foi quando nasceu a Construid como uma organização não governamental, em fevereiro de 2017. Legal. E aí, nesse tempo, começou também a correria para conseguir mais recurso, para conseguir transformar a realidade da família do Piauí. E aí, depois de uns 6 meses, quando ele já tinha em torno de R$35 mil, que daria para fazer algo pela família, ele descobriu que a família havia se desfeito. Porque de vários problemas que vai muito além daquilo que a gente estava conversando, que é muito além da moradia. Então, tinha problema de alcoolismo, traição, drogas também. E aí descobriu que a mãe, ela abandonou o marido e os filhos, foi embora. O pai não tinha condições de cuidar e foi espalhando as crianças, assim, entregando as crianças para várias pessoas cuidarem. Ou seja, não tinha mais família. Ficou desesperado e falou, o que eu vou fazer agora? Eu criei uma ONG, abri um CNPJ, trouxe pessoas, arrecadei recursos, o que eu vou fazer? E aí, por uma intervenção de Deus mesmo, assim, porque acho que tudo tem um propósito, né? Nada é em vão. Então aí foi quando chegou a primeira história de São Paulo, que foi feita no final do ano de 2017. A partir daí, não paramos mais, a Construid só cresceu, já estamos aí entregando a nossa obra número 72, Nossa, 73. Caramba! Caramba! Que legal! Tanto casas, né? O nosso foco é construir moradias para famílias em vulnerabilidade social, mas algo também que a gente desenvolve são projetos para viabilizar impacto social nas comunidades. Então a gente já fez reforma de espaço que dá reforço escolar para as crianças. A gente já fez reforma de abrigo temporário para crianças, né, casa de acolhimento. O foco é a moradia, mas nesse tempo a gente também tem feito alguns outros meios que também ajudam a viabilizar o impacto social que o Brasil precisa. Sim. Legal. Não, muito bom. Então, em 5 anos, né? Ou Mais quase de isso. 70 obras. A gente está indo para o 6º ano, né? Para o 6º aniversário. Legal. 70 obras entregues. O nome, Construid. Quem deu o nome? Veio da onde? É algo muito curioso, porque como esse sonho nasceu no Bruno dentro de uma viagem missionária, então, né, no ambiente ali onde a Construid nasceu, eram de pessoas com coração missionário, cristão, para levar assistência social, amor, cuidado, uma palavra de conforto, né, diante da situação. E aí, ele voltando para São Paulo, né, no ônibus do Piauí para São Paulo, 3 dias aí de ônibus, ele falou, gente, eu preciso começar, eu não sei o que fazer, eu preciso. Aí uma das voluntárias falou, por que você não chama de Construid? Porque seria constru de construção, e o id, que é um versículo muito conhecido, né, no meio cristão, que é ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então a gente acredita que através da construção de moradias, a gente está levando um impacto muito maior do que a construção de casas. Não é sobre uma questão religiosa, mas sobre algo muito além e que importa para qualquer ser humano, que é a questão de uma presença espiritual, de um amor, de uma soberania que se importa com quem está ali recebendo aquele impacto, né? Então, esse é o formato, né, que a gente encontrou e é a essência da Construid, então acaba sendo o nome ideal, né? Porque coincide tanto o que a gente faz como produto, como também a essência do que a gente coloca em tudo, né? Legal. E no começo eu falei, né? Não sei por que eu falei isso, que não tinha tanto a ver com engenharia. Tem tudo a ver com engenharia. Tem tudo a ver com engenharia. Não, mas é muito legal porque Sim. também é uma coisa que a gente estava conversando no almoço, assim. Porque, por exemplo, eu me formei em engenharia, a Polly se formou em arquitetura, e aí às vezes você sai da faculdade e fica, como que eu posso impactar a vida de outras pessoas e ajudar outras pessoas? E às vezes em engenharia, ou na nossa área, assim, você fica, tipo, meio sem opção. Porque, por exemplo, um médico. Não, a pessoa vai atender, vai estar em contato direto com uma pessoa que precisa, enfim, psicólogos. Mas aí você pensa em engenharia, em construção no geral, assim, é um pouco mais difícil de você conseguir materializar ou tornar aquilo, sabe, de alguma forma que você possa ajudar outra pessoa. E a Construid é incrível por causa disso, assim. Acho que a medicina está muito mais clara, essa mensagem. Total. Tá mais assim, né? A ligação com a vida é muito mais direta, né? Sim. Mas se você pegar a engenharia também, ela tá em todo lugar. Sim. E tudo que você olha tem engenharia. A gente consegue impactar fortemente as pessoas. E a coisa mais importante de uma pessoa, de uma família, é a própria casa. Com certeza. Então a gente conseguindo dar um ambiente legal para ela, a gente está impactando. E é legal que não é só o conforto, mas é toda a saúde emocional também. Sim. E para os próximos anos que a gente consegue fornecer para aquela família, né?
Exato, no exato. meio da casa. Total. Acho que todo ser humano ele é fruto do meio que ele vive, né? Então, isso influencia as conexões que ele tem, as escolhas que ele faz e, consequentemente, o ambiente que ele vive, né? Uhum. Então, aí, nesses 5 anos, atendendo essas famílias e até mesmo outros contextos, né? Como eu falei, dos projetos sociais, a gente tem visto muito como a engenharia, a arquitetura, né? Tem sido tão essencial na formação do ser humano, né? De ele ter um lugar confortável para descansar e no dia seguinte ir lá e vencer os leões que ele tem que Sim. vencer da realidade dele, sabe? Uhum. Muito legal a história, como é que começou. Você vê que tudo começa com um propósito, uma visão. Então. E acho que tem que ser assim que as coisas dão certo. Se tiver um propósito realmente para valer. Uhum. E vamos falar sobre a estrutura da Vamos. Construid? Acho que o pessoal tem curiosidade também. Total, porque assim, vocês são uma ONG, então vocês trabalham com muito voluntariado, mas ao mesmo tempo vocês chegaram a um ponto que vocês têm uma estrutura de vocês, assim. Então, quantas áreas vocês estão divididos? Quem é responsável por cada área? Vocês podem falar também da área de cada uma de vocês. Sim. Como que funciona a ONG hoje? Vou dar um briefing e as meninas complementam. A Construid ela existe há 5 anos, mas somente há 3 anos que existe um grupo de colaboradores, né? Uhum. Antes eram 2 anos tocado totalmente de forma voluntária, em que a gente se dividia entre Construid e os nossos trabalhos convencionais. Uhum. E aí, nesses 3 anos, né, hoje o corpo colaborativo da Construid é maior, nós temos 11 colaboradores, mas inicialmente começamos com 6. E aí, com as áreas assim mais essenciais. Então, projeto, comercial, obras, RH, marketing, financeiro e recurso. Não, RH já falei. Doações. Isso. São 7 áreas que hoje fazem a Construid funcionar. Uhum. E aí, cada área tem o seu representante, nós vamos poder compartilhar melhor como que é a dinâmica delas. Mas aí a gente desdobra esse quadro no voluntariado interno. Então, nós temos arquitetos voluntários, financeiro voluntário, jurídico voluntário, que ajuda a fazer todo o ecossistema funcionar. Uhum. Dentro hoje, para fazer a Construid acontecer, desde a segunda-feira que a gente vai para o escritório, até o sábado do mutirão, que é o nosso dia preferido, tem em torno de 100 pessoas, ou seja, Nossa. mais de 90 aí são voluntários Sim. que fazem a Construid acontecer. Legal. O mutirão, eu participei de um lá, a Isa também, né? Percebi também. Boa! É uma galera, É isso. galera de peso, assim, vai bastante Sim. gente, né? Vai bastante gente Bastante mesmo. gente. É verdade. E cada mutirão é uma coisa diferente, né? O seu foi qual? O que eu tinha que fazer? Qual que era o seu? Me deram a enxada lá, né? Essa foi a tarefa boa. Serviço pesado, gente. O que eu quebrar mais o gosto. teto. Mas o que eu mais gosto é de demolição. É o mais legal. Você Meu quebra favorito. parede. A maioria das pessoas gostam de demolição. Esse é muito divertido, eu adoro. Quebrar é o mais legal. Quebrar é o mais legal. Aí quem tiver que juntar, ele vai embora depois. Uhum. O da enxada. É, Ele o pessoal da lançou em enxada. julho. Manda pra mim aí. Aí foi lá. Eu fiquei com dor no braço de uma semana, assim. Sério. Crossfit pra quê? Exatamente. A gente já tá e- habituado. Foi bom pro beach tênis. Não, eu jogo, né? Eu faço uma atividade física assim. Não muito, eu não sou atleta, mas eu faço alguma coisa. Mas eu fiquei com bastante dor, assim. Era pra deixar na memória. Pra lembrar. É o impacto da Construid na sua vida. Foi bem legal a experiência. É bem verdade. legal. E a área de vocês, meninos? Como que funciona? Bom, a minha área é de projetos, né? Uhum. Começa sempre comigo, né, para iniciar todo o projeto. Nós temos o time de captação, que por enquanto está o time de colaboradores mesmo, que vai até o local, faz a medição, faz tira foto, o pessoal de marketing também vai, faz captação e tal. Depois disso, vem até mim, com todo o levantamento que nós fizemos em campo. A gente faz toda a implantação para poder passar para o time de obras. Só que enquanto isso, que está tendo o pessoal de obras faz, a parte de orçamentos, até para depois a gente conseguir levantar os recursos, eu também tenho um time de voluntários que ajuda na parte de projeto executivo. Então tem arquitetos também que me ajudam, ou até voluntários que estão se formando, que também ajudam a fazer os projetos executivos. Aí, finalizou essa parte, tem o voluntariado de engenharia, que ajuda a fazer os projetos estruturais. Às vezes tem alguma dúvida também, a gente sempre está em contato, e enfim. E depois... Eu acho que no estrutural a gente pode ajudar também, viu? Abriu, boa, fechou. gostei. Tá gravado. Sim! A gente faz um pouco disso aqui. Não, eu mostrei pra elas lá em cima, tá a equipe de alvenaria.
A quantidade de mesas que tem só pra alvenaria. né? Exatamente. Não falta engenheiro Não aqui. falta. Então, Bim, uma olha o ótima Bim aí. parceria. E a gente tem uma certa dificuldade de encontrar voluntariado que olha pro estrutural, né? Aham. Porque é algo muito específico, né? Sim. Então, Achou vários Atualmente agora. eu conto com, assim, que eu sempre tô em contato, são 2. Aham. E às vezes é complicado você saturar uma pessoa, né? Sim. Só Sim, com sim. sempre, porque às vezes ela tá ocupada ou tem outras demandas. são E voluntários, são né? voluntários, exatamente, a gente não pode Tá. sobrecarregá-los, né? Mas assim, a gente tem essa dificuldade, mas agora tem vocês. Tá gravado, tá gravado. Pra quem não sabe, né, a gente participou de um projeto juntos, foi esse ano que a gente começou. Quem trouxe até a Construid para nós aqui foi a Isa, não sei se vocês sabem. Palmas pra isso. Sim. A Isa, Ela compartilhou com a gente já pesquisou a história de chegar até Eu falei que eu vocês. sou fã da Construid desde Paraná, né? foi, exatamente. Eu não lembro se você chegou, apresentou, se eu vi que você foi no mutirão. Eu acho que foi na mesma época, É. porque eu participei de um aqui, e aí acho que eu tinha falado já, comentado sobre, aí vocês viram que eu participei, e já casou que vocês estavam procurando também. Isso. No mesmo momento. Assim, a gente tava... Por que eu puxei esse assunto? Porque a gente entrou, mas eu acho que o projeto estrutural já tava, né? A gente não fez essa parte, Sim. que é o que a gente faz todo dia aqui, mas Sim. a gente entrou e já tava definido. A gente pegou, já tinha um orçamento já pronto, né? A gente avaliou, conheceu toda a história da família que a gente ajudou. Mas foi assim, a gente está procurando realmente alguma ação social como empresa, porque a gente viu que, depois até vou querer saber a opinião de vocês sobre isso, a participação das empresas, sabe? A gente começou a crescer bastante no mercado, a gente nasceu em 2013, 2013 era pequenininho. Aí a gente começou a se tornar uma empresa grande, relevante dentro do nosso segmento de estruturas, muita gente acompanha a gente, segue a gente. Aí a gente começou, principalmente eu, meu sócio, o Raul, né, a falar, poxa, a gente poderia fazer alguma coisa social já, né? A gente tem uma representatividade dentro do mercado, então uma responsabilidade social, principalmente, né, com quem está aqui dentro, todo o nosso time, mas também com o mercado, com a sociedade em geral. E a gente começou a buscar algumas alternativas assim, que tivessem fit, né? Acho que isso é importante, alguma coisa que esteja alinhada com o seu propósito, que você se É identifique. isso. E não estava tão fácil. A verdade é essa, a gente passou um tempo procurando, assim, aí até que surgiu a Construid, que a gente viu a Isa lá, falei, poxa, tem tudo a ver, né? Porque tem a ver com construção, então acho que tem fit com a gente. Aí vinha o propósito. Alinhou o propósito, a gente foi procurar saber, o pessoal apresentou, a gente gostou, né? Já vem com as histórias e tudo. E aí que a gente começou. Sim. A gente começou, mas acho que pode, numa próxima a gente já entra um pouco até antes, né? Sim, com certeza. Com E aí, certeza. assim, aproveitando esse gancho, eu queria saber de vocês como é que vocês enxergam a participação das empresas, a importância disso, porque a gente tem muitos voluntários que vão na obra nesse mutirão de sábado, mas e as empresas? A participação, ela também, acredito que isso é muito significativa, né? Sim. E vocês acham que tem muito pouca empresa fazendo isso, deveria ter mais? E o que vocês acham também das empresas usarem essas ações sociais também no marketing delas? Boa. Eu acho que a gente tem estado o mundo está num momento em que a gente foi obrigado a olhar uns para os outros, né? Sim, É isso. Todo esse contexto de pandemia, algumas empresas já tinham isso como cultura, mas eu acho que a pandemia potencializou. Porque assim, ao mesmo tempo em que tudo tem que continuar, não pode parar, a gente tem aí milhões de pessoas passando fome, né? Os números no Brasil são gigantescos em relação a esses indicadores sociais, né? E o que a gente sente? Por mais que a gente já conheça muitas empresas fazendo impacto social, ainda é pouco. A gente até veio falando, né, sobre não existir uma obrigatoriedade, talvez instituída por lei, de que as empresas retornem algo para a sociedade, o que é totalmente necessário, sabe? E eu acho que muito mais que necessário, eu acho que envolve muitos valores humanos de quem está ali na frente daquele negócio. Porque acho que uma sociedade, ela só é justa, ela só é saudável quando a gente entende que tudo aquilo que a gente faz é para transbordar para o próximo. Isso seja o seu negócio, ou o seu ministério, a sua causa social, dentro da sua própria casa, dentro da faculdade. Então, a humanidade precisa disso, em que um olhe para os outros. E, ao mesmo tempo, a gente tem pessoas que têm muito e tem pessoas que não têm. Né? Então, como que equilibra isso? Como que a gente chega numa equação em que se torna justo? É realmente quem pode ajudar quem não pode, né? E é algo que vai além de um governo XYZ.
É algo que realmente a gente, como sociedade, como empreendedores, a gente tem que se unir para impactar a sociedade. Então, por exemplo, a construção civil. A construção civil está exatamente em todos os lugares do mundo. Você vai na comunidade, tem gente fazendo obra. Você vai no Alto Padrão, tem gente fazendo obra. Você vai no centro da cidade, que é só comércio, meio empresarial, tem obra. A construção civil é um segmento que abrange absolutamente todas as classes, lugares, ambientes. É no litoral, é na cidade grande, é no interior, lá no meio do mato, né? Famílias às vezes mais envolvidas, né, nessa questão rural. Então, a gente precisa muito olhar para esse sentido de que a construção civil ela é vista já como uma das maiores potências econômicas do Brasil, mas ela também pode ser uma das maiores potências sociais do Brasil. Com certeza. Até porque o alto padrão, ele precisa do empreiteiro, do servente de obras, que muitas vezes o sócio, o dono daquela empresa não sabe, mas ele vive num contexto social, sabe, super baixo. Sim. Que foi aquilo que a gente comentou no almoço, de que muitas vezes o empreiteiro, o engenheiro está exigindo uma certa demanda, produtividade do empreiteiro para construir uma moradia de alto padrão, mas e como que esse empreiteiro está morando? Qual é a condição de moradia? Sim. Então, eu acho que é extremamente necessário, em todos os segmentos, que exista, sim, essa preocupação, porque se as pessoas que estão com poder aquisitivo, que têm essa forma de viabilizar financeiramente um crescimento social, se elas não olham para quem precisa, a gente fica com uma sociedade com dias contados. Porque a miséria só cresce, a fome só cresce, a educação piora, a condição de moradia piora. E é uma coisa em que a gente precisa dar atenção, né? E a Construid, ela tem se colocado muito nesse lugar de assim, tem as empresas que têm fins lucrativos e tem as empresas que nasceram para não ter fins lucrativos. Mas assim, a gente se une e faz uma sociedade melhor, sabe? Assim como o social precisa da empresa que tenha lucro, precisa que a empresa tenha lucro para investir o recurso, a empresa que tem lucro precisa de um braço social para que faça um impacto onde ela não alcança, né? Então, a gente tem aí milhões de construtoras no Brasil que atendem a classe 1, né? Que é o Minha Casa Minha Vida, o Casa Verde e Amarela, que são famílias que recebem aí, a gente está numa faixa de R$2.000, R$3.000 por mês. Na Construid, a gente atende famílias que têm o Bolsa Família de R$200 por mês. Então, assim, uma família de 4 pessoas que a renda fixa dela é R$200 por mês, que é um benefício do governo. Como que essa família vai conseguir se estruturar ou entrar num programa, mesmo que do governo, para a população de baixa renda? Ela não consegue. Só que essa família precisa comer, precisa trabalhar, precisa estudar. As crianças precisam ter uma expectativa de um futuro melhor. E quem é que está chegando nessas pessoas? Sabe? Então, eu acho que o social, ele é muito essencial nesse sentido. E hoje em dia muito se fala em ESG, né? As siglas, né? Que olham, né, dentro das empresas, que olham para a governança social e ambiental. E é extremamente necessário. O lado ruim é que precisou de uma pandemia para que algumas empresas, alguns empreendedores olhassem para isso. Mas o lado bom é que ainda bem que foi agora, e não daqui 10 anos, daqui 20 anos, ou com um Brasil pior. Acelerou essa transformação, né? Exatamente. E aí, em relação ao marketing, eu acho extremamente necessário. Aqui na Construid, a gente tem a política de que, assim, a gente tem que mostrar que você está ajudando. Isso eu acho muito legal. O primeiro mutirão que eu fui, ainda lá no Paraná, a gente chegou e a primeira coisa que eles falaram quando a gente foi entrar na obra é quem quiser pegar o celular, gravar a marca Construid, porque o objetivo é mostrar mesmo, para que mais pessoas sejam impactadas, mais pessoas conheçam e mais pessoas queiram participar. A RM, por exemplo, a gente começou esse link assim, porque provavelmente eu postei alguma coisa. Exato, é isso. É por isso que eu fiz essa pergunta. Porque eu acho que ainda existe um negócio que, você quer fazer uma ação social, e assim, a gente pode fazer ação social na pessoa física e na jurídica. Sim. E acho que é sempre benéfico, né? É sempre bom. Mas existe talvez um preconceito ou alguma coisa contra a empresa utilizar aquilo também no marketing dela, mostrando que ela está preocupada com o social. E eu não vejo isso de uma forma negativa, porque eu acho que o importante é você fazer o bem. E quando você apresenta aquilo, você está incentivando também outras empresas, principalmente no nosso caso, outras empresas, né? Sim. Mas acho que as pessoas que nos seguem no geral, também têm atitudes parecidas. E é o que a Isa falou. A gente começou a fazer porque a gente viu um post da Isa. Então, talvez a RM postando essa ação que a gente teve agora com vocês,
Não sei. Talvez alguma outra empresa já tenha sido impactada, já tenha procurado Nós vocês. Sim. Ou alguma outra empresa também que faz ações como vocês fazem, né? Então a gente tá... Eu vejo dessa forma. Eu não vejo como algo que não tenha que ser criticado, sabe? Porque pelo Mas contrário... escondido, né? Exato, pelo contrário. A gente quer realmente estimular isso. Estimular. Fazer escondido é bom, você tá fazendo. Só que você não tá estimulando outras pessoas a fazerem. Eu acho que... Vale até... Hilaria aqui agora, hein, gente? Vale até a fala que você citou, pessoas ajudando. Então, por exemplo, a gente entendendo uma baita empresa, minha macro, entendendo esse projeto, a gente compreende que através desse gestor, desse coordenador, desse CEO, seja o que for, tem uma pessoa. Então, é a pessoa olhando para outra pessoa. Então, acredito que o impacto de fato acontece quando a gente torna humano. Isso. Sim. Isso. E aí, por exemplo, é através de uma empresa conseguindo patrocinar uma obra. Caramba, uma empresa abençoou uma família. Agora imagine isso sendo efetivado, sabe? Através de... Então, esse que é a temática. A iniciação mesmo é humanização do negócio. Exatamente. E assim, a gente sabe, entende que tem toda a questão de mercado, concorrência. É normal, né? Porque no final do dia todo mundo só tá querendo se manter bem, ter uma vida tranquila, pagar os seus colaboradores, os seus custos. Em relação ao negócio, é exatamente isso, não tá errado. Só que a gente precisa quebrar um pouco de que dentro do social não tem que existir concorrência. É isso. Porque o social não é pra gente mesmo. A Construid não existe pra mim. Sim. A Construid não foi fundada pelo Bruno pra ser pra ele. Assim como vocês investiram na Construid, não foi pra vocês. Foi pra que uma família fosse beneficiada. Sim. Então, eu acho que se tem olhares que estão olhando pra RM+, tem que mostrar sim. Porque vocês estão alcançando pessoas que a Construid talvez não tenha alcançado ainda. Seja o concorrente, que às vezes dá uma olhadinha no que vocês quem estão sabe. fazendo. Exato. Sejam os colaboradores, que a gente veio Também. conversando sobre o impacto que isso gera na Dentro. pessoa e que a pessoa traz para dentro da organização, para Uhum. dentro do seu âmbito familiar, na sua faculdade, enfim. Então, nós somos da ideia de que tem que ser mostrado. E nem só por marketing, mas por honra. Porque a gente sabe o quanto é difícil para muitas empresas tirarem lá do seu faturamento X reais. Assim como para muitas pessoas que contribuem como pessoa física, às vezes é muito difícil você tirar 20 reais por mês Claro. para contribuir. É um sacrifício, né? A gente até falou disso ontem no Instagram. A generosidade, ela tá atrelada a um sacrifício Sim. de um interesse pessoal seu. Sim. Então, por que não honrar quem tá fazendo um sacrifício? Né? E assim as coisas vão funcionando, de uma pessoa vai para outra e vai para outra, a rede vai se formando, a Construid vai acontecendo, as casas vão sendo construídas e a gente quer que mais empresas cheguem, que mais pessoas cheguem e que consiga, né, fomentar cada vez mais esse sentido de que assim, o social precisa da gente, precisa de união. Não é sobre um CNPJ, não é sobre isso. É sobre pessoas que precisam de pessoas. E vale até citar que tem a questão do marketing, né? Realmente a rede social tornar isso positivo. Mas a Construid, ela tenta não expor tanto no sentido da ferida, porque seria até algo antiético. Sim. Mas é no sentido de expor de fato o que está acontecendo para que as pessoas vejam o lado humano. Então é nesse sentido. Quanto mais expor a realidade, a verdade, e que a ONG não é no sentido de meu Deus, eles precisam de ajuda, de compaixão. Coitadinhos. Não, exato, a gente tá tentando tirar essa imagem pra mostrar, ei, é um lado humano, sabe? Mas que tem uma estrutura, que tem toda uma organização, que tem uma operação sendo executada de forma eficiente e excelente, sabe? Exatamente. E é esse caminho. É esse caminho. Não, muito bom, legal. Gostei da que a gente falou aqui. E eu acho que, quem tem essa condição, acho que é um dever, assim, sabe? Todo De ser humano poder- precisa estar envolvido. Você tá envolvido. De contribuir, fazer sua parte, sabe? Eu acho que isso é A gente importante. precisa devolver algo pro mundo, né? Sim. Porque a Exatamente. gente recebe tanto e a gente não devolve. Pois É é, verdade. pois é. Muito bom. E uma coisa que eu queria saber, assim, que você estava falando sobre várias histórias, já foram 70 e poucas obras. Como que funciona a captação de cada uma dessas histórias? E como que uma família que vocês conhecem se torna uma obra? Como que funciona tudo isso? É muito difícil de achar? Como é que é? A primeira foi no Instagram, né? Que vocês contaram a história aí, É, né? a primeira foi no Instagram. Hoje a gente tem, né, depois de muitas famílias atendidas, a gente conseguiu chegar. Já deve ter o quê? Mais de um ano que funciona esse método. Nós temos alguns critérios que nos ajudam a filtrar as famílias. Então a gente tem de famílias de classe D e E da sociedade, ou seja, que é de 0 a 2 mil reais por mês de renda fixa. E aí, independente da quantidade de pessoas, né?
Tem casal de idosos que recebe R$ 1.500, que é pouco para um casal de idosos, e tem família de 6 pessoas que recebe R$2.000, também é pouco. Sim. Então a gente também faz muito dessa análise. E aí alguns critérios são essa questão da renda, né? Se o terreno é próprio, o terreno precisa caber a nossa casa padrão, porque hoje a gente não faz mais reforma. A gente faz a demolição para construir um projeto padrão que a gente desenvolveu, que ajuda a ter cronograma padrão, orçamento padrão, planejamento padrão, que ajuda nessa questão de escalabilidade, né? E como são muitos voluntários, ajuda nessa questão da gestão do produto, né? Do negócio. Quantidade de pessoas na família, se tem fácil localização para caçamba, chegada dos voluntários. São 8 critérios que a gente filtra. Então a família se inscreve, ou a família se inscreve diretamente, ou ela é indicada por alguém nesse mesmo formulário. Pelo site. Pelo nosso site, construid.org. E aí a gente tem uma reunião semanal em que a gente pega as histórias que se inscreveram da última semana, né, até o atual, e faz uma análise. Aí nisso tem foto, tem algumas respostas que ajudam a gente a chegar. Fazendo sentido nessa primeira análise, né, batendo os critérios, as fotos mostram a realidade do que a pessoa vive e tal, a gente marca uma entrevista online. Para fazer esse primeiro contato com a família. Oi, nós somos a Construid, nós fazemos isso, vocês são a família, tal, a gente está avaliando, fazer esse primeiro contato. Depois a gente marca uma visita técnica, que vai o nosso marketing e o RH, focado em ter tempo com a família e conhecer a história da família, tudo isso já gravado, porque se a gente for divulgar a história, a gente já tem material. E a parte de obras e projeto, para já pensar toda a parte de implantação da casa. Depois volta para o escritório, uma outra etapa em que a gente senta o time inteiro, todas as áreas. Nós somos em 11, os 11 sentam e falam, como foi a visita da história da Dona Maria, por exemplo? É isso, isso e isso. E aí uma coisa que a gente vai muito, assim, não só pelo lado técnico, mas também como que a gente foi tratado pela família, como que a família recebe a ideia dessa moradia, como que o nosso time se sentiu. Porque assim, a gente, como o voluntariado fica de 2 a 3 meses com essa família, né? Porque os mutirões são todos os sábados, então a gente se preocupa muito em entender o contexto familiar, porque primeiro, a família precisa ter uma certa condição saudável mental para receber a mudança de moradia, porque a moradia é muito mais do que o físico, está muito atrelado à mentalidade também, e também porque nosso voluntariado vai estar lá inserido naquela realidade, então a gente precisa ter a segurança de que o voluntário também vai ter um ambiente seguro para ele. E aí, através dessas análises, todas as áreas sentam, sentimos paz, bate obras, projeto, comercial, tem estratégia para captação, o marketing tá conseguindo desenvolver a história, tá tudo bem? Aí a gente dá o sim para essa família e aí a gente marca o início da obra. E aí esse início da obra, ele é iniciado pelo mutirão de demolição, que a Isa comentou, que é realmente o voluntariado chegar lá no sábado e colocar para baixo tudo aquilo que tem. Seja de alvenaria ou madeira, né? Trabalho de formiguinha mesmo. Legal. E aí a gente faz tem casa que a gente termina a demolição em um sábado, tem casa que demora 2, 3 sábados, depende muito do contexto. E aí a partir da demolição, terreno limpo, durante a semana tem a mão de obra que faz toda a parte de execução técnica da construção e os mutirões acontecendo nos sábados até a entrega da casa. Essa equipe durante a semana é alguém contratada. Isso. É uma empresa, uma prestadora de serviço. Tá com a gente também, sempre a mesma. Tá com a gente também há quase 2 anos. Legal. Eles são incríveis, super entendem a causa. É isso aí. Saudações, viu? Porque, né, o menino trabalha bastante, legal. A equipe do Beto. De verdade. Porque, assim, como nós adaptamos todo o nosso projeto para ser padronizado, então, mas tem toda essa questão do voluntariado. Nem todo mundo consegue lidar, por exemplo, num sábado ter 30 pessoas numa obra. Sim. Às vezes, a mão de obra não tá lá no sábado, geralmente é de segunda a sexta, mas esse voluntariado ajuda na redução de custo, porque eles executam tarefas que a gente abate da mão de obra e também ajudam no cronograma para deixar mais ágil. Então, por exemplo, às vezes em um final de semana a galera carrega 3.000 blocos. Que se fosse, sei lá, 3 pessoas durante a semana, né, seria muito difícil. Porque é muita gente, né? O dia que eu fui tinha isso aí, mas... Nossa. Eu também. E o nosso era de levar bloco. Aí a gente fez a formiguinha, cada um ia passando o bloco do lado. Eu enchi acho que umas 10 ou 15 latas de tinta. Ele ainda tá na enxada.
Com a enxada. Por isso que eu fiquei com o braço doendo. Tá vendo? A Construid marcou a vida do Fernando. E olha que loucura. Você carregou quantas latas? Umas 10, 15. 10, 15. Nem foi tanto assim, né? 10, 15. Hoje tá um pouquinho nublado, né? Então hoje a Juliana tem uma casa online. É verdade. Devido Verdade. aos 15 Por causa das 15 Porque latinhas. Caramba. É uma pequena parte ali. Mas o tá dia lá. que a gente foi lá, quando foi entregar a casa, aí o Fernando chamou eu e o Raul lá atrás e falou, tá vendo esse lugar aqui, ó? É isso. Mas Isso é legal também, É porque eu legal acho que- sentir parte disso. Sentir parte. Acho que quem vai lá e participa do negócio consegue ver a casa pronta e fala, poxa, eu cuidei dessa parede, sabe? Eu tenho um adendo, assim, com os voluntários quando eu tô assim, cara, trocando ideia, conversando com alguns deles enquanto eles trabalham, ficam no marketing, né, a gente captando ali. De que aquela pessoa tá deixando o DNA dela ali. Sim. E eu fico, cara, é isso. Se você tá limpando um rejunte que seja com tanta excelência, que essa família vai morar aqui, vai olhar pra ele, possivelmente não lembrará do seu nome, mas teve a mão de alguém aqui, sabe? Sim. É isso. E durante esse tempo de obra, né, como voluntariado está lá todos os sábados, e os voluntários, eles são direcionados por outros líderes voluntários, né? Então, nosso mutirão é dividido em equipe de obras, marketing e RH. Sempre 2 líderes de cada obra para gerenciar e fazer o sábado acontecer, né? Então, esses líderes, eles vão se revezando, mas eles costumam ir, tipo, sábado sim, sábado não. Quando não é a Flávia, é uma outra pessoa que tá lá, no outro final de semana é a Flávia, e assim a gente vai intercalando. Então, o voluntariado tem muita presença na rotina da família, né? Aliás, um dos critérios é que a família cozinhe para os voluntários. Então, o café da manhã, quem prepara é a mãe que vai morar naquela casa. Não sabia. Eu cheguei depois do café da manhã. Tá vendo? Eu não perdi o café da manhã, nem o almoço. Eu perdi. Tava bom. Eu não sabia que era assim. O almoço também, que legal. Às vezes acontece de sei lá, algum restaurante querer, né, ofertar, fazer uma parceria. Mas geralmente são as famílias que cozinham. Justamente para gerar esse vínculo. Legal. Porque assim... Na mentalidade da família, tem aqui 60 jovens, né, divididos entre os sábados, mas em torno de 60 pessoas construindo a minha casa. O que eu posso fazer para viabilizar? Você pode cozinhar para eles, você pode fazer o almoço. E ao mesmo tempo, o voluntário consegue entender qual é a realidade daquela família. Então assim, eu tô construindo a casa para Ana Gabi, por exemplo, a Ana Gabi tá fazendo o meu almoço. E aquela 1 hora de almoço é um tempo de qualidade que eu tenho com ela, com os filhos dela. Inclusive, essa história da Ana Gabi que a gente entregou é um casal com 5 meninos. E a vontade dela era ter a possibilidade de dar um videogame para os meninos, para eles brincarem em casa e não precisarem estar na rua. Porque a gente entende, né, contexto de comunidade é bem complexo. No dia da entrega, um dos líderes, ele comprou um PS4 e deu para os meninos. Que legal. Você precisa ver a alegria das crianças e da mãe. E ela falando assim, os meus filhos não vão mais precisar brincar na rua. Porque tem algo dentro de casa, sabe? Então, é esse impacto que vai muito além do bloco, do cimento, do telhado, né? E o voluntariado, ele é muito especial nesse sentido. Porque a gente quer entregar moradia para a família e eles terem a consciência de que aquilo é um recomeço. Porque no Brasil a gente tem muito dessa mentalidade. E qual é o meu maior sonho? É ter minha casa própria. Né? E não é só sobre isso a vida, né? Lógico que é uma das coisas principais, claro, a Construid existe para isso. Mas a entrega dessa moradia é um recomeço. Então, às vezes, o pai e a mãe que deixou de sonhar por conta da realidade, volta a sonhar. Verdade. As crianças que não tinham onde estudar, voltam a estudar, sabe? Ter ambiente para estudar. Aí tem contato, às vezes, com um voluntário que é engenheiro, tem o sonho de fazer engenharia. Tem contato com uma voluntária, sei lá, que é advogada, tem sonho de fazer direito, sabe? Que muitas vezes, essas realidades que pra gente é muito comum, não consegue chegar até essas pessoas. A gente já trabalhou em comunidade, que eu lembro que era uma comunidade formada dentro de uma fábrica desativada, e só tinha uma entrada e saída da comunidade. E essa entrada e saída, ela era marcada pela fila das pessoas comprando drogas, né? E aí, a gente foi para lá para reformar uma igrejinha que fazia um trabalho missionário lá. E assim, um contexto de criminalidade muito forte. Mas, ao mesmo tempo, essa galera que trabalhava lá fazendo esse trabalho missionário era muito respeitada. Então, como a gente chegou através deles, nós fomos muito respeitados também. E aí, eu lembro que no primeiro mutirão, eu tive que buscar os voluntários na estação. Todo mundo de colete já, né? Porque a gente tem o colete da Construid.
teve que todo mundo entrar em fila única de cabeça baixa. Por conta desse contexto. Nossa. Aos poucos foi quebrando um pouco isso, porque eles foram sentindo confiança na gente. Mas assim, tinham crianças ali que nunca tinham ido até a estação, que ficava a 2 quarteirões. Tinham crianças que não sabiam o que era uma escada rolante de um shopping. Nunca tinham ido no cinema. Via o McDonald's como algo da TV e que é algo impossível para ela acessar. Sabe? Então, quando às vezes a gente chega lá, o advogado, o engenheiro, o arquiteto, e tem tempo com aquela criança, porque é uma coisa muito legal, porque a gente cria vínculo mesmo, né? É levar para aquela família a possibilidade de que ela pode ter outros sonhos, ela pode idealizar outras coisas e usar aquela moradia que ela está recebendo como trampolim para ela alcançar coisas maiores, né? A visão de futuro muda, acho que o otimismo, né? A perspectiva da vida fala, poxa, pode acontecer coisas boas, né? Às vezes você tá tão... não sei, você pode se sentir desprivilegiado, não acontece nada, de repente vem uma coisa dessa na sua vida e muda, acho que tudo, né? Se sente mais digno, né? Mais digno, né? Algo surpreendente pra gente é nós entregarmos a casa e tal, ali pra família, tudo lindo, beneficiado, enfim. E nós ouvirmos, eu quero também agora me tornar um voluntário. Então, por exemplo, é entender que o impacto realmente foi de fato. Pode ser que não seja com a Construid esse voluntariado, mas que na comunidade ali inicie um projeto e tudo mais. E a gente percebe muito isso, sabe? Quando a gente entende a paz. E aí é nessa que aquela frase, que enquanto a vida há esperança, faz sentido, sabe? Que é realmente plantar uma semente pra ver fruto. Não que nós vejamos isso, mas plantamos, sabe? Eu lembro que a minha primeira obra na Construid, se a gente vai falando demais, vocês vão... Não, mas a gente adora. A minha primeira obra mesmo, como voluntária, colocando a mão na massa na Construid, foi a obra número 2. Você entrou bem no comecinho, né? 2017. Cheguei isso. no comecinho. É pioneira aí, Cheguei né? pelo Instagram da Construid. E aí, fui lá, coloquei a mão na massa e eu lembro que no primeiro mutirão eu já fui muito impactada, assim. Eu falei, gente, isso não é normal. E eu sentia muito forte dentro de mim, assim. Você tem algo especial para viver aqui e, enfim, minha vida se resume hoje a Construid, né? E eu lembro que a gente passou por todo o processo de construção e o casal tinha 3 crianças, né? O Thiago, a Sara e o Vinícius. E o Thiago era o mais velho, tinha 7 anos. E ele chorava para ir com a gente pro mutirão, para estar lá todo sábado, né? A família ficou alocada em uma outra casa em que eles mesmos alugaram, né? Mas assim, como a gente mexe com ferramenta, tem entulho, a gente limita um pouco o acesso das crianças. Mas quando entrou na fase de pintura, a gente já deixava que ele ia, ficava lá com a gente. E aquilo ia criando vínculo, porque para criança era brincadeira, então gostava dos voluntários, era um dia de diversão. Aí a gente entregou a casa. Depois de mais ou menos uns meses eu voltei lá. E na época ele tinha acho que 6 ou 7 anos. E a mãe dele comentou pra mim assim, que todas as noites quando eles sentavam pra jantar, eles iam fazer a oração pra agradecer o jantar, ele pedia pra Deus abençoar a Construid. Que legal. Então assim, às vezes a gente, tipo, pra nós é muito impacto, mas às vezes a construção dessa casa vai ressignificar o futuro inteiro dessa criança. Talvez a gente não sabe, né, o que poderia acontecer, são suposições. Mas assim, a gente sabe que o ser humano que ele vai se tornar teve a influência de algo que ele recebeu, porque ele entende que ele é amado por Deus, que ele é valioso, que ele tem um peso para a sociedade, que ele pode se transformar num homem, num profissional que vai devolver algo para a sociedade também, sabe? Então é o que vai muito além das paredes, é algo que a gente tem muito orgulho, assim, e até graça, né? Muito favor de Deus a gente poder reconhecer isso e colocar esse valor no que a gente entrega para as famílias. Caraca, legal. Eu tô querendo começar a mutirão agora, vamos? Quando que é o próximo? Tem bom Rose aí, tem bom Rose. Bom, Rose é muito Que especial. legal, né? Mas é muito legal saber desse impacto que tem na vida das pessoas e também de quem participa. A gente se sente muito impactado quando participa, sim. E deve ter muita gente agora assistindo e pensando como que eu posso fazer parte disso, né? Quais são as formas de poder contribuir? Tem patrocínio, a liga, tem o próprio mutirão, enfim, quais são as opções para ajudar? Posso dar Claro. a ponte? Da ponte? Claro. Gente, falar um pouquinho da área de comunicação da Constru, né? Só citar um pouquinho. Bom, hoje a Hilarie, a Larissa Rezende, ela tá responsável pela área da comunicação da Construid, sou rede de comunicação. E lá a gente entendeu que a família Construid ela é composta por vários... É um esqueleto por vários braços, sabe? Tem eles, colaboradores, voluntários, patrocinadores, doadores que vêm pela liga,
doadores que vêm na questão de produto e assim por diante. Tem também influenciadores, enfim. E meios que são acessíveis para pessoas físicas, que é para você, gente, foca, brincadeira. Que são para pessoas físicas e tudo mais, seria a Liga, que é iniciando com uma contribuição de R$20 de forma recorrente, mensal. Tá. E aí, através dessa quantia, esse dinheiro é destinado totalmente para a obra. Mas também temos aqui a outlet da Construid, onde a gente vende produtos, onde a gente ganha. Eu E tenho a gente roupinha da revende esses Construid produtos. lá. Eu vim a caminho hoje, mas eu fico com vergonha. Olha só. A gente podia ter colocado, né? Pô, Capacete, remarcar. colete. E aí eu tem- tenho a camisetinha também, aquele eu adoro de... Cara, ela acabou de citar o Outlet. Outlet O não, Store. Construid Store. Olha aí, gente. Tá vindo coleção Ah, é nova. verdade, tô falando da Store. Sim, e é Verdade, justamente isso. verdade. Então, nós temos vários braços onde as Tá. pessoas têm a oportunidade de alguma forma doar. E entendendo que o dinheiro é totalmente destinado, 100% realmente da venda, é revertida para isso. E aí, a forma de você entrar como doador na Liga é através do nosso site. Lá temos a aba Liga Construída e você se torna um super-herói. Olha, Ó. Não, mas isso é muito legal porque às vezes a pessoa, ela não mora, por exemplo, em São Paulo, que é o que aconteceu comigo. Eu não Justamente. morava lá, mas eu queria participar de alguma forma. Então a forma que eu achei naquele momento era ser da Liga Construída. Enquanto a Construid não está no Enquanto- Brasil, spoiler! Não, mas spoiler. Eu Vai soube no chegar. almoço já. Mas também Vem tem aí. o voluntariado interno, né? Que pode Sim. ajudar na área ou da sua qualificação, no caso. É Com a verdade. engenharia, com os projetos, que também trabalha com a parte de marketing, de publicidade, ajuda o pessoal de marketing, tem o Verdade. comercial, né? Com quem faz contabilidade, ajuda o pessoal financeiro. Então, Uhum. a gente também tem essas opções. Vale até o adendo que, enquanto nós estávamos chegando aqui, mencionei para a Isa sobre a questão de onde o nosso coração está. Então, o mais precioso que a gente tem de precioso das pessoas que querem ser doadores é o tempo. Então, se a pessoa dispõe o tempo para ouvir isso que a gente está compartilhando, é a partir daí que a gente vai entender o que ela pode, entre aspas, oferecer pra gente. Uhum. Então, por exemplo, é a minha expertise em alguma área para voluntariado até? Vem. É realmente a doação de R$20, seja o que for, para contribuir com isso? Vem também. É uma empresa que o meu pai é CEO, sabe, é dessa forma. Então, realmente, o que a gente prioriza é o tempo. Eles entendendo de fato o que é a causa, e é o que eu falei pra vocês no dia da entrega da Ju, que vocês entenderam de fato a causa, é isso, vestir a camisa e vamos então. É. E aí a gente, pensando em empresas, a gente tem tanto às vezes profissionais de arquitetura que realizam reformas, né? Ou tocam obras, engenheiros também, né? Que tocam obras. Ai, não tem para onde destinar aquele tampo, aquele vaso, esquadria, a construir de retira, e a gente faz uma seleção. Às vezes algo cabe na casa padrão, aí a gente destina para casa padrão. Geralmente são os vasos sanitários, tampos, sofá, cama, e aquilo e a gente leva para casa porque isso ajuda na economia financeira, né? Sim. E aquilo que não é destinado para casa porque não encaixa no padrão, a gente vende para gerar o recurso financeiro para a construção das casas, que aí é o outlet. E aí também a gente tem várias formas, né, de patrocínio para empresas, que envolve o voluntariado corporativo, que foi o que vocês viveram com a gente. Tem também planos de recorrência para empresas, né, microempreendedores, que vai de contribuição mensal a partir de R$250 por mês. Então a gente criou vários mecanismos que ajudam a trazer essa sustentabilidade e fomentar. Então não tem como não ajudar, seja como pessoa física ou como negócio, né? E estamos aí. Então, se tiver interesse, manda uma mensagem, entre em contato no Instagram, né? Tem lá o nosso contato, manda um direct, comentário, nosso comercial vai conseguir entrar em contato pra gente viabilizar esse apoio. E é justamente a menção que todo ser humano precisa estar envolvido de fato. Porque, por exemplo, eu sou uma clínica veterinária e quero fazer parte da Construid, que está voltada para a área da construção civil. Consegue, que é através da recorrência, que é do business, nós temos planos lá disponíveis, enfim. Gente, coisa boa. Tem várias opções, né? Eu lembro que a gente avaliou. Acho que cada um dentro das suas limitações, tem a prestação de serviço também. Contrapartidas, não é só a parte financeira, né? Mas Sim. tem a prestação de serviço. Sim. E a parte financeira tem várias opções que eu lembro, Exatamente. né? A gente, no caso ali, optou por pegar uma casa específica, né? Exato. Que a gente Foi queria, pontual. É uma pontual, a gente queria entender a história e tal, fazer parte daquilo. Mas tem também botar e fazer a recorrência e participar de todas. Ó, então Exato. Vamos de prova social? Conta pra gente como que foi. Agora é a minha vida, né? Conta pra gente aí como que foi sua experiência como voluntário de fato e tá contribuindo com a Construid.
Cara, eu acho que a gente tava buscando isso, é uma coisa que a gente tinha esse desejo e nunca tinha feito. Então foi novo pra gente. Eu acho que é legal quando você vai até o lugar. Não é só contribuir, falar que contribuiu, mas ir até o lugar e ver de fato o impacto. E eu fui, não consegui em vários mutirões, eu fui em um mutirão para sentir na pele também, eu gosto da experiência, sentir como é que é o negócio. E fui na entrega. Sim. E na entrega que eu tive o maior contato lá com a família, que eu vi eles recebendo, a felicidade que eles receberam. Então, acho que, sei lá, a sensação é de satisfação, orgulho, assim, de poder ter contribuído e ter feito parte daquilo, sabe? Saber que eu era uma das pessoas, de várias envolvidas, como você falou, são pessoas, né? Então, tinha muita gente lá comigo. E, então, acho que todo mundo tem sua importância. Mas saber que o meu DNA estava lá. Então acho que eu olhar suor ali... pingou ali, né? E suei mesmo, viu? Suei mesmo. Tava um dia de sol, então saber que o meu suor estava lá, meu DNA tá lá, então acho que é satisfação e só quem faz, quem participa que vai sentir o que eu tô falando. É isso. muito especial. E a gente acha que a gente tá indo lá pra ajudar eles, né? Mas no final das contas a gente acaba também sendo ajudado, transformado. Sim. Você poder ver uma outra realidade que às vezes no seu dia a dia você não veria, assim, sabe? Exato. Então, eu tô muito ver isso acostumado a legal. fazer o bem pros meus clientes. Entregando verdade. boas soluções de engenharia, entregando Olha lucro só. para eles, Olha, resultados. fazendo pitch. É verdade. A gente entrega resultados Sim. aos nossos clientes, economia, lucro para os Sim, nossos clientes. Sim. E agora a gente conseguiu ver uma parte social, que a gente também pode contribuir. Então acho que essa E a foi a gente foi experiência. impactado também, né? E foi fundamental, Maestro, né? foi bem. É isso. E pra vocês, como que foi, assim? Qual foi o impacto que a Construid teve na vida de vocês? O que mudou desde então? A partir do momento que vocês entraram? 3 horas de consulta. Agora. Pode começar. Vamos apoio, gente, apoio. Nossa. Pô, ele falou pouco. Também, né? Bom, é o que eu falei desde o início. Eu sempre busquei, eu queria poder contribuir com a minha profissão. E ver o quanto a nossa área realmente ela tá interligada com a base, com a estrutura, tipo, da família, que a casa ela é a estrutura mesmo, né, da família. E a gente poder ofertar essa moradia digna, porque é direito de todo ser humano também, moradia digna. Isso acho que muda tudo, porque quando a gente vê uma pessoa morando mal, você vê que todo o setor da vida dela também já não tá legal. E a gente poder transformar essa área, você vê que depois tudo isso vai se transformando. E pra gente, pra mim, no caso, é muito, muito impactante você ver a pessoa, sabe, realizando o sonho dela, de falar, não, agora eu vou dormir bem. Agora eu vou poder, enfim, como N histórias que a gente já ouviu de coisas simples, sabe? Que nem uma história que eu cheguei, a primeira que eu participei foi a Dona Maria de Fátima. Ela tinha o sonho de ter uma janela de vidro porque ela queria limpar a janela. Pra gente é algo muito simples. A gente limpar uma reclama janela, ainda. a gente Não, eu tô reclama querendo de tirar a limpar. janela da minha cozinha lá Pra não precisar. E ouvir isso dela é uma coisa que fala, gente, a gente tá tão acostumada, as coisas se tornaram tão comuns pra gente, e pras famílias e pras pessoas que a gente tá impactando, isso é extraordinário. Então isso transforma a gente a olhar com outros olhos pra nossa vida. Isso. E ver o quanto a gente está gerando amor, nossa, sem palavras até, sabe, para as pessoas. Mostrar que a gente tem muito que a gente pode entregar, que a gente às vezes nem sabe, né? Isso, exatamente. É impacto mesmo, é impacto tanto para a família, mas eu acho que a gente recebe muito mais esse impacto. A gente é transformado a todo momento, cada mutirão, cada pessoa que vai até lá. E a gente sempre, todo final de semana que tem um mutirão, na segunda-feira a gente, aprendi mais coisas, recebi palavra, tô aprendendo com a família, e assim, é sempre uma história nova. E isso transforma sempre a gente tá se transformando, a gente tá em plena mudança todos os dias, né? É isso. Vai eu agora? Gente. Bom, em suma, eu digo que a Construid chegou na minha vida pra desconstruir algumas coisas polêmicas. Olha aí. E de fato, eu digo até, gente, sendo muito claro e vulnerável aqui nessa mesa de sinuca, nesse podcast, é na questão realmente religiosa, sabe? Da gente colocar um Deus tão grande dentro de uma caixa, onde a gente pode realmente refleti-lo através de uma construção, sabe? E a Poli citou uma casa que mexeu muito com ela, vou citar uma também. Ai, gente, sou sobre. Quando eu entrei na obra da Dona Val. Obra 68?
68? 69. E aí, justamente naquela obra, ela citou uma coisa que foi muito pontual, assim, a ponto de virar chave na minha vida. E ela citou o seguinte, que Deus construa o sonho de vocês como vocês construíram o meu. Então, é justamente da gente entregar algo pra receber, mas não é entregar algo querendo receber algo em troca, saca? É realmente receber algo sem imaginar que irá receber. Então, eu percebo muito isso, sabe? Uma verbalização, uma evidência de quem Cristo é na Terra, na questão de crença mesmo, tá? Mas de quem Cristo é no sentido, sabe, efetivo da coisa. Vamos mostrar, vamos executar. E é sobre. Então, eu percebo muito que a Construid foi isso pra mim, uma desconstrução religiosa de algumas coisas, sabe? Legal. Uau. Você acredita que quem doa, quem entrega, também recebe em troca no futuro? Exato, só que esse que é o ponto, né? Por exemplo, aqui eu vou te entregar essa taça, você vai me entregar outra taça. Não, pode ser que eu te entregue aqui. Te entrega outra coisa. Ou nada. E quando eu saio daqui, eu entrego outra coisa, sabe? Entregam pra mim. Sim, eu acredito muito nisso. Exato. E foi algo que a gente citou, por exemplo, a gente planta pra colher, de fato. Mas a gente não planta imaginando quando irá colher. Esperando que vai colher. Gente, E tá nem pesado, esperando, né? nem esperando a colheita. É isso. Se Mas já é veio. só essa intenção de plantar, manter aquilo e que venha um fruto bom, sabe? Você não planta pra você, né? Sim. Mas pode ser que volte alguma coisa pra você. É isso. E querendo ou não, a gente também impacta gerações, né? Porque através de nós tem as outras gerações também que tá vendo o que a gente tá fazendo e também pode ter iniciativa Isso. de É querer verdade. fazer. É verdade. E é sobre, gente. Nem sempre você É sobre planta isso, e então, você é sobre vê isso. a colheita, É né? sobre Nossa, pra mim, é que, né, cheguei na Construid no comecinho e em 4 anos e meio aí fui de voluntária a CEO, então... Eu tenho uma pergunta, antes pode de você passar. falar seu impacto. Você já fazia ações sociais ou alguma coisa assim antes ou não? Começou na Construid? Começou na Construid. Legal. Assim, resumidamente, porque aí é uma vida de 30 anos pra contar. Mas assim, quando eu era mais nova, eu tinha muito sonho de fazer fisioterapia, porque eu assistia todos os anos o Teleton, e eu queria ser voluntária na ACD. Porque eu via a transformação na vida daquelas crianças, a melhoria de vida, e eu falava, eu preciso fazer isso. E aí, enfim, a minha vida mudou, acabei caindo na contabilidade. E nesse meio tempo, eu tinha achado que isso havia se perdido, né? Havia se perdido dentro de mim. Só que eu sempre, né, nos lugares que eu passei, trabalhei em varejo, trabalhei em banco, né, e tal. E eu nunca me sentia satisfeita com aquilo que eu vivia dentro do meio corporativo. E ao mesmo tempo eu também tinha sempre dentro de mim, eu preciso ter um negócio meu, eu preciso ter um negócio meu. Mas não conseguia desenrolar, sabe? Quando eu cheguei na Construid, me virou justamente essa chave, porque eu falava, eu quero ajudar as pessoas, mas eu sou contadora. Como que eu vou ajudar as pessoas sendo contadora? Minha profissão é ficar dentro de um escritório. Geralmente numa sala fechada, separado do resto de todo mundo. Né? Então, assim... E eu também, né, vários contextos pessoais, acabei tendo muita dificuldade de relacionamento com as pessoas. E quando eu cheguei na Construid, foi porque eu queria fazer algo pelas pessoas, mas eu não queria estar envolvida em uma instituição religiosa. Não queria defender uma religião ou uma igreja específica dentro daquilo que eu fazia. Eu queria simplesmente ter aquilo, o que eu recebi, poder transbordar para alguém. E aí foi justamente na época que eu comecei a procurar voluntariado. Falei, pô, quando eu era criança eu falava de voluntariado, vou atrás disso, né? Aí foi quando em 2017 eu conheci a Construid. E aí, quando eu cheguei naquela primeira obra, que, né, daí é muito da minha fé, Deus falou muito forte dentro de mim. Você tá construindo uma casa, eu tô construindo algo dentro de você. Você tem algo para viver aqui dentro. E construiu mesmo, hein? Não virou CEO do Construid? Pois é, carreguei muita lata. Carrego ainda muita lata. E aí, enfim, e aí nesse tempo, né, foi uma jornada quando eu comecei, não imaginava, né? Minha vida mudou de 2019 para 2020. Comecei o ano de um jeito, idealizando algo. Terminei o ano de outro jeito, vivendo integralmente para a Construid. Abri mão do meu trabalho, né? Que eu trabalhava no Grupo Pão de Açúcar, na contabilidade. Simplesmente pelo fato porque eu senti que eu tinha que fazer aquilo. E aí é que realmente vira a chave, porque eu falava, putz, mas eu sou contadora, eu me formei para ficar dentro de um escritório, para trabalhar com planilha. Uma das minhas linguagens de amor é Excel, sabe? Tipo isso, assim, gráfico. Só que para que a Construid pudesse impactar vidas da forma que ela nasceu para impactar, precisa de uma boa gestão. Total. Precisa de transparência, Com precisa certeza. de equilíbrio financeiro, né? Saudabilidade financeira. E aí eu mergulhei nisso, falei assim,
eu tô aqui para ocupar essa cadeira, eu vou fazer da melhor forma que eu puder. E aí comecei um trabalho aí de desenrolar todo o financeiro, porque antes de mim só tinha uma planilha bem básica de entrada e saída. Então, como eu já tinha passado por auditoria, controladoria, então consegui levar muito desse meu conhecimento. E aí foi quando eu realmente comecei a entender aquela questão de propósito. De que o propósito você vai cumprir independente do lugar que você esteja. Porque o propósito é aquilo que você nasceu para cumprir. Então, quando eu era criança, o meu sonho era transformar a vida das crianças da ACD. Com a fisioterapia. Quando eu cresci e me formei, eu fui impactar vidas construindo moradias e usando a contabilidade para isso. Então, a Construid virou muito essa chave. Não importa onde eu estou, não importa com quem eu estou. Existe um propósito maior sobre isso. Que eu, como ser humano, preciso cumprir. Né? E eu acho que é uma das grandes dificuldades da humanidade atual, de entender propósito. Eu acho que isso está muito atrelado a tantos problemas emocionais que a gente vive hoje em dia, né? Que as nossas gerações vivem hoje em dia. E a Construid, ela mudou muito essa minha chave. E aí eu saí do meu trabalho, eu pedi a demissão do meu trabalho na quinta-feira, a gente não tinha salário para pagar. E eu lembro que a minha mãe ficou muito preocupada. Eu falei, mãe, fique em paz. Se eu tô sendo chamada para isso, vai acontecer, sabe? Na sexta-feira seguinte, chegou uma pessoa querendo patrocinar a nossa gestão. Aí, na quarta-feira seguinte, a gente estava dentro do nosso primeiro escritório, lá em Alphaville, com 6 pessoas, cheio de amor, sonhos, mas sem saber o que fazer. Então, foi uma jornada aí, e aí, né, são 3 anos já vivendo integralmente para construir. Esse ano, né, viramos essa chave em que eu me tornei a CEO, ainda... É desafiador, tenho muitos desafios, confesso, né? Muito mais sobre mim do que sobre a Construid. Mas a Construid, ela me mostrou que, assim, não existe eu impactar alguém se eu não for impactada primeiro. Então, eu preciso entender o que aquilo vai cumprir na minha vida e o que eu vou cumprir através da minha vida. Eu falo muito, né? Que a gente é amado para amar, abençoado para abençoar e transformado para transformar, impactado para impactar. Então, tudo começa na gente. E eu tive muito essa virada de chave de entender quem eu precisava me tornar e me abrir para isso. E aí a minha vida mudou. Saí da casa dos meus pais, fui morar do outro lado da cidade. Hoje moro sozinha, vivo totalmente independente e totalmente focada para isso. E aí temos um sonho também de potencializar cada vez mais, né, o negócio. Boa. Falando em potencializar, a gente já vai falar da atuação regional da Construid. Acho que o pessoal também quer saber. Hoje vocês estão... O escritório fica onde? Osasco? Em Osasco, São Paulo. Inclusive estão convidados, tá? Sim. É muito legal. Venham conhecer o nosso time. Eu vi as fotos. Eu vi alguma coisa no Instagram também, parece ser bem legal. Legal. E aí, as obras vocês estão atuando hoje? Onde hoje? Das 70 obras, onde elas foram feitas? Olha, boa parte em São Paulo, que é onde a gente tá, né? São Paulo capital? Isso. Não, Grande São Paulo. Já teve em Santo André, já teve em Osasco, Santana de Parnaíba, mas nós já fizemos obra em Brumadinho. Nós construímos 2 casas depois da tragédia de Brumadinho. Já construímos Amazônia, Rio de Janeiro, Sergipe. Já fizemos uma casa de oração na África também. Caramba. De um grupo missionário, que a casa pegou fogo e aí a gente foi lá fazer uma missão de 10 dias para começar um projeto. Aí vocês mesmos saíram de São Paulo e foram para esses lugares. Uma equipe de uma igreja de São Paulo convidou a gente, aí 2 pessoas do nosso time foram para lá para tocar o início dessa obra. Então foram 10 dias que foi o tempo de fazer, por exemplo, a fundação do projeto, mas todo o projeto foi feito por nós. Aí depois foi tocado pela equipe de lá. E há 2 anos atrás, nós começamos o projeto de filial, que nós implantamos em Sergipe, Goiás e no Paraná, que foi onde a Isa participou. E aí foram 3 pilotos que a gente rodou, cada uma durou em torno de 1 ano, né? Essas filiais. E aí, depois dessas 3 filiais, nós entendemos como refinar e melhorar o processo de expansão. Foi um teste. No começo a gente não via como um teste, mas hoje a gente viu que foi um teste mesmo e ajudou a gente a melhorar essa expansão. Então hoje o nosso time fica focado em obras de São Paulo, então a gente executa aí, a gente está numa média de 15 a 18 casas por ano, né, com essa equipe de São Paulo. E a gente está agora desenvolvendo um projeto de expansão em que a gente vai começar a construir fora de São Paulo, que consiste em pessoas que queiram levar o impacto da Construid, elas entram em contato com a gente, se inscrevem no nosso site,
E aí elas vão passar por uma análise e um treinamento nosso, né? Qual é a diferença da filial que a gente tinha antes para esse novo formato? Antes a gente implantava já de cara uma filial com time, né, voluntários, né, inicialmente, mas já tinham pessoas com responsabilidades e um número X de casas para fazer por ano. Só que, né, existe uma grande diferença, né, do que você vê no Instagram e o que está nos bastidores, porque é trabalhoso pra caramba construir casa no terceiro setor. Claro. Ainda mais com os preços que a construção civil tem hoje em dia, né? Então é extremamente desafiador. E aí o que a gente entendeu? Ao invés de a gente já chegar e lançar, por exemplo, no Amazonas, uma filial que tem que fazer 4 casas por ano, um grupo de lá pode procurar a gente e falar: nós queremos construir a casa do seu José, porque nós conhecemos o seu José, ele precisa, a gente vai dar todo o material e treinamento necessário para que esse grupo possa captar recurso, captar voluntariado e construir. E depois, se eles não quiserem continuar construindo, tá tudo bem. Se eles quiserem continuar construindo, vão tendo mais construções até realmente entender, fazer sentido para as duas partes de ser uma filial. Mas hoje a gente vai começar num projeto muito mais pontual, em que a gente vai deixar mais fácil a construção das casas no Brasil inteiro. E aí agora a própria Reformular, né, que esteve com a gente em Itatiba, foi a obra que vocês fizeram parte, foi o nosso primeiro piloto aqui no interior de São Paulo. Aí nós já fizemos o saldo, né, da parceria, o que deu certo, o que precisa ser melhorado. Estamos indo para a próxima, que vai ser do Espírito Santo. E nós já estamos avaliando também outros 2 locais do Brasil para fazer entre agora o final do ano e o começo do ano que vem. A ideia é que em 2023, spoiler, a gente tem aí uma ideia de 7 a 10 casas fora de São Paulo. São Paulo. Boa. Muito bom. Que legal, e gente. Osasco, a gente pode avaliar uma de Osasco a próxima. Com certeza. A gente faz muita coisa em Osasco. Real? É verdade. Boa parte dos É nossos bastante. clientes constroem lá. Aí, empreendimentos normais, né? Empreendimentos Sim. imobiliários. Então a gente, nossa, tem muito prédio nosso lá. Não, vamos. É vamos uma região que a gente já está acostumado a atuar. Boa. Perfeito. Vocês têm algum na Zona Leste de São Paulo? Itaquera? Não sei se, acho que tem também. Itaquera. Porque a gente já talvez até tenha uma história para mostrar para você. A história não tá aqui dentro. Não, são Já muitas vamos sair daqui e vamos histórias, apresentar a história né? pra gente. Vamos. São muito. Tem que aproveitar a visita, né? Brincadeira. Não, mas são muitas histórias, assim. E a ideia da Construid é realmente não ter fim. Então, seja hoje ou daqui 3 meses, 6 meses, vão ter famílias precisando, a gente vai estar fazendo impacto. Então, espaço para ajudar, oportunidade para ajudar, nunca vai faltar. Inclusive, gente, dúvida, tá? Ao vivo aqui, hein? Esse podcast, ele é transmitido nacional? Mundial. Mundial? É. Ô, Pessoal, aqui Brasil, São Paulo, hein? Específico, mas filiais. Se vocês souberem de história de pessoas nessa situação, gente, é sério. Em situação de vulnerabilidade social, manda pra gente de verdade essa história. Porque a gente deseja conhecer pra que o impacto realmente aumente, sabe? Isso aí. E é isso. Indicação, né? Pode indicar, gente. Manda lá no formulário bonitinho, tranquilinho. Ó, sério, Boa. manda. Ajudando também, mostrando quem precisa, né? É Exato. uma forma de ser voluntário, olha aí, ó. É, Gente, mais tá uma contando forma. história pra sendo gente. a Mais uma. ponte para uma família que precisa. É né? isso. De verdade, gente. Manda lá. E qual que foi a história pra vocês mais impactante? Eita. A que mais Nossa, marcou, eu assim? preciso pensar. Tem umas 20. Não Nossa. vale, não vale. Olha, uma obra que me marcou muito foi a obra de Brumadinho, né? Que Pelo contexto todo. sim, como que funcionou, né? Teve a questão da tragédia lá no início do ano. Uhum. Logo depois, 2 pessoas do nosso time, uma delas o Bruno, foi pra lá para entender o que estava acontecendo. Porque assim, de como a gente já tinha algumas pessoas que já estavam querendo, traz construir. Uhum. A gente não estava ainda preparado para isso, mas já existia esse desejo. E aí ele foi para lá para entender o que estava acontecendo. E aí ele voltou com 2 histórias. Uma delas foi do seu Wilson e do Lázaro, né? Um senhor que cuidava do filho de 18 anos, que ele tinha síndrome de Down e vários problemas de mobilidade mental, né? Por conta da síndrome de Down muito avançada dele. Uhum. E também a dona Isabel, que veio por indicação da Priscila Alcântara, né? Que também era uma amiga pessoal do Bruno. Uhum. E aí ela trouxe a história, a gente chegou lá, a dona Isabel, ela não foi... a casa dela não foi impactada pela questão da barragem, mas o irmão dela era funcionário da Vale e faleceu na tragédia. Então a gente chegou num momento em que ela estava muito fragilizada, né? Fazia acho que 15 dias do acidente. Então assim, a cidade estava um caos e loucura, assim.
E é muito louco, porque os meninos chegaram lá achando que iam levar uma palavra de conforto para ela deu para eles. Ela fazia eles chorarem, assim. E aí levantamos a ideia da história da Dona Isabel, porque a casa dela tinha rachaduras. Pra vocês terem noção, a gente fez a casa dela, no dia da demolição, a gente empurrava com a mão, a parede caía e saía muito bicho. Sei. Tipo, assim, aquela casa ficou em pé até aquele dia porque Deus estava segurando. Exato, porque não tinha estrutura pra ficar de pé. E ela tava assim há 20 anos naquela casa. Tipo, ela morou a vida inteira naquela casa. E aí, enfim, a gente começou o processo, né, de arrecadação de recurso. Nisso, eu cuidava dessa parte de contrato e tal, né, que eu também fazia a parte jurídica da Construid. Então, eu já tinha muito contato com ela. A gente se falava por telefone, ela me fazia chorar. De coisas que ela contava sobre a vida dela, de palavras que ela entregava pra mim, coisas que ela nem imaginava que eu tava vivendo e trazia resposta pra mim, sabe? Coisa que não tinha como não ser Deus. E aí, chegou o dia da demolição, nós fomos pra lá, né? E foi quando eu conheci ela pessoalmente. E foi muito louco, porque naquele dia a gente conseguiu demolir a casa dela no final de semana. Nós chegamos no sábado de manhã e voltamos no domingo à tarde pra chegar em São Paulo à noite, né? Que na segunda-feira tinha que trabalhar. E a gente viveu um processo de obra com ela, assim, em que era exatamente isso. A gente achava que a gente ia ajudar ela, mas no fim ela ajudava a gente. E um mês depois da entrega da casa dela, nós tivemos nosso primeiro dia no escritório. Então foi na entrega da casa dela, embora eu já tinha isso no meu coração, foi a obra dela que me fez assim, tipo, conscientemente, racionalmente. Eu preciso dar espaço de fé. A Construid não tem como me pagar, mas vai acontecer. Eu preciso dar espaço de fé. Então foi a obra que me destravou nesse sentido, sabe? Então me marcou muito. Mas cada história tem o seu ponto, assim, muito especial, sabe? Marca de um jeito diferente. Cada família tem a sua singularidade, eu diria. É difícil escolher uma, né? Ainda mais você que passou por várias, né? Não é uma missão fácil. Não é. A nossa, por enquanto, tá fácil, né? Daqui a pouco, espero que não. Vocês tenham mais histórias aí pra contar com a Construid. E a de vocês? Te dei um spoiler já, né? Fala que eu não sei, Daval. Né? A Daval. Daval? Não é Daval? Dona Não, Val. Dona Val foi aquela experiência, assim, em frente de vida. Mas, assim, de confronto, que eu acho que é essa que vocês querem saber. É porque eu escutei na hora do almoço já. Eu partilhei já pra sabe. ela, mas eu compartilhei de novo. Tipo assim, no quanto nós somos ingratos, sabe? E aí foi numa situação onde foi recente ali, inclusive, a obra da Dona Edelvina. Ela mencionou pra gente, assim, no dia anterior eu estava sem alimentação na minha casa, ela, a filha dela e os 2 ou 3 netos? 3 netos. 3 netos. Então são 5 pessoas na família, na casa. Numa situação totalmente precária, num dia anterior, em específico ali, ela não tinha alimentação para aquela noite. Dormiram sem se alimentar, com fome. E aí no outro dia, pela graça, eles conseguiram alimento para aquele dia também. Show! Fizeram a comidinha bonitinha e ela foi sentar na mesa para fazer a refeição. No momento que ela senta, justamente naquela hora, cede um pedaço da laje sobre o prato dela. E mais um dia ela ficou sem se alimentar. E aí teve essa situação, e aí eu ouvi aquilo e mexeu comigo. Chegando em casa, gente mimadinha, né? Aquela coisa. Minha mãe fez a janta bonitinha e eu, por consequência minha, demorei ir comer. Nisso, esfriou minha comida, sabe? A temperatura baixou. E aí quando eu fui, né? Opa, vamos lá. Tava frio. E eu ousei reclamar, tipo, mãe, tá. Naquela hora eu lembrei da sessão da Edelvina. E aí é nessa que eu falo, cara, se o impacto não começa primeiro em mim, não faz sentido nenhum eu estar na Construid. Não faz sentido nenhum eu pregar, eu falar sobre ação social. Entendi. E aí foi nessa que eu entendi, que é primeiro em mim, depois através de mim. E são essas e outras situações, mas essa acho que foi a mais bizarra, assim, que eu entendi o quão ingrata eu sou e é a parte daí que eu preciso ser mais grata, sabe? Nunca mais reclamou da comida fria, então? Não. Eu sempre. Aprendeu. Aprendi. Bom, pra mim é uma história, uma das recentes, né? Acho que impacta na realidade pra todos nós, do nosso time lá, sempre a gente tá falando dela, que é a Avó Rose. A Avó Rose, hein, gente? A Avó Rose. Ela, quando a gente foi fazer a captação, foi o nosso primeiro contato com ela, logo de cara a gente já se emocionou.
porque a alegria dela recebendo a gente e vendo toda aquela situação em que ela estava vivendo, a casa dela bem precária, sabe? De madeirite, tinha pontos, tipo, onde a gente via que entrava água quando chovia. E ela contou até algumas situações em que ela viveu lá na casa, de, tipo, muitas chuvas, e ela... Assim, às vezes a gente até se pega falando, a gente não pode reclamar de onde a gente vive, do contexto que a gente vive, sabe? Ela tava falando que no dia de chuva, ela teve que abrir o guarda-chuva dentro da própria casa, porque estava chovendo dentro, e ela se abraçou junto com a filha, que ela mora, e aquela situação, sabe, me deixou bem emocionada, porque diante de tudo isso, ela ainda é uma pessoa muito alegre. A gente vê plenamente o amor de Deus ali. Ela é uma pessoa muito abençoada. Ela abençoa realmente as pessoas. E é uma pessoa que a gente tem vontade de estar mais próximo cada vez. Então, nosso time chegou no escritório. Gente, vocês precisam conhecer a Vó Rose. Onde mora a Vó Rose? Vamos visitar a Vó Rose. Na Zona Leste. Zona Leste. Zona Leste, Itaquera. Aí eu falei, Flá, você precisa ir conhecer a Vó Rose. Não, eu quero ir conhecer a Vó Rose. Foi impactada, transformada pela Vó Rose. Acho que todo mundo aqui. Sim, legal. E assim, cada mutirão tem sido muito especial mesmo. E convite para vocês irem lá para ser tocados por ela. Só mais um fato da Vó Rose é que ela tem 73 anos e ela cuida da filha de 33. Com 23 anos, a filha dela começou a desenvolver Parkinson, Alzheimer e uma doença degenerativa. Então, ela é acamada e ela tem os nervos todos atrofiados. Ela não anda, ela não fala direito, para tudo, para comer, para ir ao banheiro, ela depende da mãe dela. E a casa é cheia de desníveis, é super estreito, tipo, 2 pessoas não ficam uma lado da outra na cozinha, por exemplo. E a Jennifer, que é a filha dela, fica 24 horas por dia no quarto. Ela só sai do quarto ou para ir ao banheiro ou quando precisa ir no médico, né? Que ela precisa pedir ajuda, carona para levar no médico. E aí eu lembro que, por toda essa questão da deficiência, a casa tem acessibilidade, né, o projeto, e a gente foi apresentar o projeto. E um pouco antes de a gente apresentar o projeto para a Vó Rose, ela comentou comigo que uma das coisas que a Jennifer mais pede, assim, né, com toda a dificuldade dela, é poder tomar sol. E ela não pode tomar sol porque não tem como ela sair da casa. É tão difícil ela sair da casa que ela só sai quando realmente precisa, que é para ir no médico. E aí a gente já fez todo o projeto pensando com rampa de acesso, dentro da casa tem toda a acessibilidade necessária. Quando eu mostrei para ela o projeto, eu falei, Vó Rose, isso aqui é uma rampa e tem a circulação para Jennifer poder ir no quintal. Ela começou a chorar. Ou seja, ela vive há 60 anos numa condição péssima. E ela vive numa condição péssima e... Você ouviu a famosa Vó Rose? É, famosa. Essa aí tá famosa, viu? Aí. Nada pra ir. Manda pra ele. E aí... Coloca depois. Vai botar a foto da Vó Rose no vídeo? Será? Legal. Boa. E aí a maior alegria dela, assim, a maior fonte de emoção era saber que a filha dela ia ter onde tomar sol. Que isso influencia até no tratamento que a filha recebe. E então, assim, são coisas básicas, mínimas. Um sonho que ela compartilhou com a gente, que é uma coisa que eu reclamo muito, é de passar pano no chão. Porque ela não tem uma cerâmica para poder passar um pano no chão para limpar. Sim. E a casa dela é sempre muito, muito bem cuidada. Então tem várias coisinhas fofinhas, tapetinhos. Mas ela não pode cuidar da casa porque não é uma casa. Sabe? Tipo, é tudo muito rústico, né? Acaba acumulando muita sujeira. Sim. Então é uma história que tem impactado muita gente nesse sentido. Porque ela tem absolutamente vários motivos para ser triste, para reclamar ou para questionar Deus. Mas não, ela é totalmente o oposto. Você chega lá, ela te recebe com alegria, com felicidade, ela expressa, sabe? Ela transborda. Quando a gente chega, né, a gente que acompanhou desde o começo, porque ela tá conhecendo os voluntários agora, né? Que a gente tá indo pro 3º mutirão. Mas a gente tá acompanhando ela já tem mais ou menos um mês. Quando ela vê a gente, ela fica tão feliz, ela fica tão alegre. Não tem como a gente não ser impactado por isso. Porque se ela tá assim... Por exemplo, né, a primeira vez que o pessoal conheceu ela, que ela vivia naquela condição, que ela não tinha a menor ideia de quem a Construid era, ela recebeu o nosso time daquele jeito, você imagina o que vai ser essa mulher quando ela tiver uma moradia digna. Como é que você vai embora triste, né? Não tem como, né? Não tem como. E foi algo que até mencionaram sobre a entrega já, visando a entrega da casa dela.
essa mulher transborda tanto que a gente tem uma concepção de que, entregando a casa pra ela, essa casa não será uma casa onde ela vai ligar a TV, sentar no sofá pra ficar assistindo. Ela vai abrir essa casa pra pessoas. No sentido de ajudar outras pessoas, sabe? Entendendo que aquele lance é impactando ela pra impactar outras pessoas. Se já com um pouco que ela tinha, ela impactava, imagina com isso. E aí até em questão estrutural, né, falando que a RM+. Essa daqui é a parte da entrada, não sei se vocês conseguem enxergar de longe. É um Tupperware sendo suporte. E aí a gente compreende... O que ele tá segurando ali? Tipo um caninho. Tá. É um cano que segura a porta. É uma mesa de sorvete, na realidade, né? Isso. E aí eu acredito que seja uma estrutura onde tá a telha, e aí vem esse suporte e o outro suporte. E aí eu entendi que essa mulher viveu nessa casa durante 60 anos? Sim. E também, porque assim, pra gente elaborar o projeto, também a gente tem o nosso time de doação, que faz o acompanhamento, faz diversas perguntas pra família, e pergunta qual é o sonho, né? Inclusive, eu compartilhei com a Flávia esses dias, que me mandaram, e um dos sonhos dela é ter uma janela pra ela abrir e ver o sol. Ela passou 3 sonhos pra gente. Da janela, né? E do pano. Foi incrível, sabe? Não tem como a gente não se emocionar. E realmente, como eu falei, a gente se transforma a cada conversa, a cada mutirão. E a gente é impactado. Não tem como. Gente, vocês guardem esse nome, viu? Guarda. Porque a avó Rose, essa mulher, a Isa tá chorando. Nem conheceu a avó Rose ainda. Você chorou no último, eu chorei nesse. Mas, ó, tanto vocês aqui como quem tá assistindo, porque assim, é uma história que eu, pelo menos, também nunca vi igual, né? E tem acontecido muita coisa assim, né? Graças a Deus, né? As portas têm se aberto, pessoas estão chegando, a gente, né, conseguiu fechar uma parceria aí para poder lançar a campanha dela junto com Razões para Acreditar, né? Que é uma enorme potência aí também de arrecadação de recursos. E a gente tá bem empolgada aí, acho que essa entrega vai ser muito marcante. Se vocês viram a entrega da Juliana como foi. Da Avó Rose vai ser bem marcante também. A Isa tá dentro, certeza. Com certeza. Sim. Tirão corporativo. Tô lá. RM mais a valor. Convocação ao vivo agora. Eu tô dentro. Bom, muito legal. Todo mundo já tem um carinho pela Avó Rose, certeza. Depois desse podcast. E vamos falar de futuro? Vamos. A gente queria entender também como é que vocês enxergam o futuro da Construid, os planos. Você falou um pouco aí, né, de expansão por outras regiões, mas sei lá, se tiver mais alguma coisa para contar, onde vai parar a Construid? Olha, a gente costuma dizer que foguete não tem ré. Então, digamos que a gente também não tem um limite, sabe? Então, são muitos sonhos, né? Nem dá para saber, né? Não sabe. Com certeza, assim, o nosso maior sonho é ver casas sendo construídas no Brasil inteiro. E um sonho que a gente tem já há um tempo e que a gente tem estudado, né? Esse ano com muito mais, né, intencionalidade, é a gente não transformar a história de uma família por vez, né? É não chegar, por exemplo, numa comunidade de Osasco e construir uma casa. A gente quer transformar uma comunidade inteira, né? Então a gente tem bastante sonho de construir a Vila Construid, né? Também por conta disso a gente desenvolveu o padrão, né, de projeto. E a gente tem caminhado para que a Construid cresça no Brasil inteiro, quem sabe até fora do Brasil, né? A gente sabe que moradia é algo mundial, né? Não é só no Brasil. Então, sem dúvida, 2023 é o ano em que a gente quer que a Construid cresça, né? Fora de São Paulo, que realmente abrace outros locais, que se estabeleça em outros locais com sustentabilidade financeira, com pessoas que acreditam no propósito e na causa, né? Então, isso é muito importante também, né? Porque não dá para ser só amor, precisa de gestão, precisa de pessoas e negócios que acreditam apoiando, né? E também a gente poder tanto fazer a nossa primeira vila aqui em São Paulo, como também isso ser um modelo replicado para vários lugares do Brasil. Então, poder construir uma vila, por exemplo, no sertão do Piauí, que foi onde um terreno, a construíram casas. Isso. A gente tem conversado já com algumas prefeituras para entender o contexto, né? Mas não tem nada fechado ainda, né? Até porque a gente sabe que o setor público também é um pouco burocrático. Mas o nosso maior sonho, eu acho que nos próximos 3 anos, assim, eu falo muito mais assim por mim,
é de realmente a gente ter a Construid fomentada no Brasil inteiro. Legal. E a gente poder também atuar numa escala maior, sabe? E aí, para isso, a gente precisa de mais empresas, mais pessoas, Isso aí. mais voluntários, porque, né, a ideia da Construid de levar esse apoio social é algo que a gente falou no começo, que todo mundo precisa olhar, né? E a gente tem muita consciência de que a gente não vai fazer sozinho. A gente não vai fazer sozinho. Não é só a Construid. Não é só, por exemplo, a Construid com a RM+. Precisa de outros projetos de impacto social. Precisa de outras empresas, de outras mentes ajudando a pensar, a desenvolver, sabe? A nossa ideia também é poder chegar num nível ONU, assim, sabe? De também a gente poder, para o nosso país, ter mais políticas públicas a favor da moradia, né? Por exemplo, a gente vive no Brasil, existe muita dificuldade com o terceiro setor. É muito difícil você conseguir empreender com o terceiro setor. É uma coisa que a gente se desafia, e a gente gosta, mas é muito difícil. Mas não existe, por exemplo, leis de incentivo que ajudem o setor de habitação. As leis de incentivo que existem é muito mais para educação, cultura, saúde, lazer, coisas totalmente necessárias, mas pelo fato de habitação não estar inclusa, a gente tem muita trava em questão de recurso mesmo, né? Em poder viabilizar tudo isso. Então, eu também, particularmente, sonho muito de a gente conseguir inserir a habitação dentro dessas políticas públicas, desses incentivos fiscais, porque tem muita gente boa no Brasil fazendo projeto com habitação. Só aqui em São Paulo, outro dia a gente participou de um evento, sabe? Muito projeto social. A gente tem aí, né, as enormes, tem a Teto, a Habitat, mas a gente tem muitos projetos fora de São Paulo e até mesmo aqui em São Paulo que têm olhado para essa questão da habitação e que precisam de apoio. Precisam muito de apoio. E, infelizmente, tem algumas coisas que dificultam. Então, a gente está aqui para quebrar essas barreiras e poder viabilizar não só para a gente, mas para outros projetos também que querem fazer o impacto. Porque a gente não vai fazer sozinho, né? Isso aí. Por isso que quanto mais apresentar, quanto mais divulgar, mais gente trazer para dentro desse contexto, mais rápido você vai chegar nesse seu sonho aí. Exato. De escalabilidade, que é um termo tão famoso, conhecido já no mercado corporativo, né? Escalar as empresas, mas também, na realidade de vocês também, escalar o projeto de vocês. E hoje a gente tem, assim, desde o início, né, uma base de dados aí referente a voluntariado de 4.000 pessoas que já passaram por nós. A gente deseja dobrar isso. Porque a gente diz bastante pro nosso time. Quantas pessoas? 4.000 pessoas já passaram aí. Legal. Em torno de 4.500. Tá. Vamos dobrar, né? Bastante Vamos dobrar isso aí, gente. Vamos dobrar. E aí, justamente por isso, a gente sempre menciona pra galera que o seguinte: se fosse pra contratar uma empreiteira, seria uma construtora e tá tudo certo, vamos construir moradia. Mas a ideia do voluntariado é realmente tornar vivo aquilo ali, sabe? Realmente que seja impacto nessa pessoa, para que através, por exemplo, da Isa, uma empresa seja impactada, que vai mais, e através de outra pessoa, 3 pessoas e assim por diante, sabe? Então essa escalada aí vai acontecer, a gente tem essa consciência, a gente traz resistência. Sim. Crescimento exponencial. É isso. Exato. Exato. Fechou, é isso. Ótimo. É isso. Olha, a gente entrou, então a gente vai acompanhar esse crescimento da Construid. Com certeza. Nossa, foi. Vocês fazem De parte da pertinho. família Construid já. Isso aí. De Muito pertinho. orgulho. E agora, Isa? Burning Questions? Vamos lá? Vamos. Antes das Burning Questions, não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal também, porque a gente já passou dos 1.000 inscritos, né, Vidal? Aí, olha só. No último não tinha passado ainda, agora passou. Agora convocando toda a família Construid pra isso. gente dobrar esse número, hein? Bora dobrar, Então vamos aí. Boa, Toda a boa, família boa. Construid se inscrevendo no canal, acompanhando o RMcast, Isso né? aí, galera. Show, valeu. Gente, Burning Questions, o que a gente faz? Todo episódio, final de episódio, a gente faz umas perguntinhas rápidas, assim. Então, eu vou apertar, tipo, uma cor. Aí você fala a primeira cor que vier na sua cabeça. Tá bom? Preparadas? Mas como que a gente vai fazer? É, justamente, vamos a temática. fazendo assim, pode ser? A mesma pergunta pras 3? Isso, a mesma. Aí as Tá 3 bom. respondem. Um livro. A cabana. Boa, eu gosto desse também. O Vendedor de Sonhos. Vendedor de Sonhos. Enraizado. Enraizado. Ai, eu gosto muito desse. Esse é muito bom. Um hobby. Hobby? Fotografia. Mas isso é profissão, gente. Eu gosto de academia. 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 É alguém aqui, né, Boa. saudável? Musculação, assim? Musculação? Artesanato. Artesanato. Sim. Legal. Da hora. Um filme. Filme? Agora me pegou. Ai, me pegou legal. Quer Nossa. passar a vez, aí você pensa? Passa. Agora eu vou numa cabana.
Eu gosto muito de Crônica de Nárnia. Crônica de Nárnia. Gosto bastante também. Passei super. Vai. Travou. Pulou. Então tá bom. Se vocês não trabalhassem na Construid, ou pelo menos na área de vocês hoje, com o que vocês trabalhariam? Cara, professora de dança. Olha, Gente, amo dança. É isso. eu poderia ser seu aluno, porque eu sou péssimo. Eu sei comigo, eu sou Você horrível. precisa aprender. Olha, eu acho que eu seria psicóloga. Psicóloga? Legal. Nossa, eu já quis ser tanta coisa. Mas eu vou falar fisioterapia porque é uma porque coisa era o da que minha você queria. infância, assim. Mas já Verdade. quis ser muita coisa também. Boa. E uma palavra final pro público, se vocês tiverem alguma coisa pra falar pro pessoal, pra incentivar eles a participarem da Construid. Uma única palavra? Não, pode ser alguma coisa. Não precisa 3 uma linhas. frase. 5 linhas? Não, uma palavra em geral, não uma palavra mesmo. Não seria uma palavra, seria uma frase também não extensa, mas seria a questão de você tornar o verbo vivo, sabe? Então, que seja através de você esse impacto, mas que também aconteça primeiro em você. É isso. Boa. Você pode. Eu acho que todo mundo tem essa experiência mesmo de poder participar, de poder viver também um dia, sabe? Se doando o seu tempo, que é o bem mais precioso que a gente já comentou sobre isso, pra vida de alguém, seja... Porque às vezes a gente pensa que a generosidade ela é só envolvida em dinheiro, mas não, é o tempo, é o carinho, é o abraço, enfim, ouvindo as pessoas também. Então, que a gente possa aproveitar também isso. E acho que Boa. Eu acho que todo ser humano deveria se preocupar em mudar o mundo, mas não mudar o mundo geral, porque eu acho que seria utopia falar vamos mudar o mundo. Mas se a gente se dispor a mudar o mundo de uma pessoa, já é uma grande coisa, né? Assim como eu comentei da criança da casa número 2, que ele viveu um impacto que ele vai lembrar para a vida inteira, Sim. que vai influenciar no ser humano que ele vai se tornar e no impacto que ele vai promover através daquilo que ele escolher viver para a vida dele. Eu acho que isso sim é mudar o mundo, sabe? Se eu posso mudar a vida de uma família, eu vou mudar. Então, que a gente tenha isso como algo de missão para nossa vida mesmo, assim, sabe? Em algum momento eu preciso usar o que eu tenho, o que eu sou, meus dons e talentos, para mudar pelo menos o mundo de uma pessoa. Exato. Pensa onde você pode chegar, né? Não precisa mudar tudo. Às vezes o seu vizinho. Cada um fazendo a sua parte, exatamente. Às vezes muitas vezes colaborador da sua empresa, alguém da sua família, o seu vizinho, enfim, ou joga na internet um projeto, a própria Construid, sabe? Eu acho que em algum momento da nossa vida a gente precisa estar conectado com esse papel, com esse princípio. Eu preciso mudar o mundo de alguém. Isso aí, muito bom. E sigam a gente no Instagram. Ela não poderia deixar de falar. Comenta, post com coração azul, gente. Olha aí, ó. Bonitinho. Qual é o arroba? @Construid. @Construid. Gente. Único lá e bonitinho. Já vou verificar. Não tem como não achar. É isso. Exato. Vocês fazem vídeos muito bons, o conteúdo é legal. Eu gosto. Você gosta? Ai, que Marketing, bom. Check. O marketing é bom. Comenta, beijo, Rachel. Comenta com coração azul, por favor. Coração azul, então, no Instagram. E muitas vezes é isso, assim. Às vezes a gente fala, nossa, mas eu não tenho como contribuir, eu não consigo ir pro mutirão. Cara, um compartilhamento que você faz. Ajuda, né? Às vezes você compartilha um post e você fala, gente, eu acredito nessa causa. Faz a Todo diferença. mundo é influencer de alguma forma. Sim. Assim. Outros com milhões, outros com centenas, mas assim, você pode influenciar o meio que você tá. Então, acho que até mesmo nos dias que a gente tá, né, vivendo, que é tudo tão difícil, tanta notícia ruim, o pitch por compartilhar coisas boas. Então, saiba que você também vai estar ajudando quando compartilhar, quando comentar, quando dar o like. Talvez indicar para empresas, indicar para o seu patrão, para o seu chefe, né, para alguém que você conheça que também ajude a potencializar. Enfim, o maior recurso que a gente tem somos nós mesmos. Dica da Hilarie, hein? Torne sociável a sua rede social, entendeu? Imagina por uma casa. Caramba, top, gente. É isso. Boa, legal, né? Presentinhos? Vamos lá, tem Vamos aqui. entregar os presentinhos? Ô, gente. Que chique! a gente tem presentinhos. Oh, meu Deus! Real. Obrigada. Thank you. Queria dar um abraço agora. Depois eu dou. Gente, que chique! Olha isso! Gente, pode abrir, Nossa, gente. podem abrir, agora eu já vi. Pode. Real. Gente, olha a experiência do usuário, gente. O marketing aqui é bom também. Eu vou aqui, ó. Não, vocês arrasam. Uma cartinha. Gente.
Ai, que incrível. Nada. Chá, eu amo chá. Transformar Ai, em engenharia, gente, vamos! Você vê, esse é o nosso propósito aqui. Você falou transformar o mundo, né? A gente tem o propósito de transformar a engenharia, que é onde a gente vê que a gente consegue, né? Que ter faz uma- parte do mundo, Que né? faz parte do mundo, uma boa parte do mundo. É. Eu acho que você ser movido por propósito. Gente, que incrível! Eu acho que... Gente, esses kits de mundo deles são incríveis. Você coloca, ele é um negocinho assim que você não dá nada pra ele, é uma cápsula. Aí quando você coloca água, ele enche e aí você tem a sua mudinha. Que É isso aí. legal. Gente, muito obrigada. É bem legal. Sinto honrado. Você coloca, só Não, coloca água e perfeito. ele já cresce, assim. Dá pra colocar em um potinho, uma coisa assim. legal. Nossa, achei que era chá, é muda. Agora que eu li. Muda, muda. É, Parece que muda. achei... Gente, que incrível. Meu Não, também. ó, pode ter certeza. O dia que vocês forem no lab, vão estar plantadinhos lá no nosso lab. Tá lá. É. Gente, que lindo, obrigada. Não, incrível. Sinto honrado. Incrível, É isso. incrível mesmo, gente. Dá até dó de usar essa caneca, você sabe. É muito legal, assim. Eu costumo dizer que é muito legal quando a gente encontra pessoas que conseguem entender e acreditar na Construid tanto quanto nós, né? Porque Uhum. a Construid ela é muito maior do que nós mesmos, né? E como eu falei, a gente não vai fazer nada sozinho. E ter a participação de vocês e poder sentir isso aqui, né? Hoje em dia, que tá além da casa da Juliana, sabe? A gente não sabe o que a gente ainda vai fazer juntos, mas eu acho que é exatamente isso, assim, de a gente realmente entender que com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente faz, a gente pode sim se unir e gerar algo legal pro mundo. Então, muito legal, muito especial mesmo, gente. Obrigada. Legal. Gostei bastante do Bom. papo aqui. Também. Fica o resumo aí, ser impactado para poder impactar. É Exato. isso. E buscar, acho que a ideia aqui é buscar mais gente, né, Isa? Exato. Divulgar realmente o trabalho de vocês, que está sendo muito bem feito, com propósito, e mostrar que todas as outras empresas também podem contribuir, não só as empresas, como todas as pessoas também, com cada um com a sua parte, do jeito que pode ajudar, né? É isso. Sim, com certeza. Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês, foi um prazer. Obrigada. Espero que tenham Verdade. gostado. Muito legal. É E eu isso. verbalizo outra vez que vocês entenderam a causa. É isso. Obrigada, gente. Isso aí. Boa. E redes sociais vocês já falaram, né? Sim. Temos as nossas, Isa, As quer nossas falar? redes sociais. A minha é @Isadora Justus e da RM é só você procurar @RM mais projetos no Instagram. No nosso LinkedIn, RM mais projeto estrutural, YouTube também, RM mais projeto estrutural, Spotify, RMcast e só, né? TikTok também tá, não se achar ele tem também. Onde procurar RM+, vai RM achar. mais acha. Vai achar. É. Então é isso, gente, muito obrigado. E a Obrigado. sua rede social? A minha também, é verdade. Fala Mais GG, onde eu mostro mais a minha realidade ali, agora a vida de pai, como é que é, e também a parte de vendas da engenharia. Como você vender engenharia, vender o seu negócio. Boa. Gente, obrigado. Top. Obrigada. Obrigado gente. a todos aí. Obrigado, Isa. E até o próximo RMcast. Tchau, gente. Até o próximo. Top!